Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Debate Brasil. Eu estou aqui com a doutora Gabriela Graça, médica ortopedista, perita legista da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e também servidora do Ministério da Saúde. É presidente da ABLPM, Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas do Rio de Janeiro, especialista em medicina legal e perícia médica, enfim, amplo currículo, professor de medicina legal da CADEPOL, UFRJ, UERJ, na pós-graduação do CEPED, e aceitou o desafio da Unipol e com muito entusiasmo. Obrigado primeiro por estar aqui, por ter aceito o desafio. Obrigada pelo convite, né? Não só de estar aqui, né? Mas também de ter participado desse projeto aí de formação. Ótimo. Bom, a gente vai falar um pouco também. A doutora Gabriela esteve no primeiro Fórum Internacional de Ciências Policiais, apresentando trabalho. Recentemente, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Panorama das Ciências Policiais no Rio de Janeiro também fez uma exposição lá. Então, sempre engajada. E a gente vai falar um pouco da importância, né, desse assunto, ciências policiais, do modo como a gente está tratando. Mas conta um pouco como é que foi o caminho da tornar-se médica e médica ortopedista e perita. Bom, acho que foi o seguinte, eu comecei a faculdade com 17 anos, né? E assim que eu cheguei meu primeiro contato com o anatômico ali, com aquele laboratório, eu já fiquei assim, super à vontade. Então acho que eu passei a gostar muito de anatomia e eu estudava muito, né? E eu tive uma surpresa assim no segundo semestre, que eu repeti uma matéria de anatomia. E eu falei, como assim repetir, né? Fiquei super... E aí aquilo me deu uma vontade absurda de estudar muito esse assunto de anatomia. Aí assim que eu acabei as 3 matérias que a gente tinha, eu prestei concurso lá para monitoria, fiquei até me formar. Mas isso foi o primeiro, segundo ano de faculdade, eu já apaixonada por essa coisa de cadáver. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o IML. Através de um médico, de um plantão que eu fui, que ele era legista, e eu pedi para ele me levar. E aí, desde a primeira vez que eu cheguei lá, eu já gostei muito. E aí, eu fui me interessando paralelamente pela ortopedia, né? E as coisas foram caminhando juntas, essas vontades aí. Sim. E quando eu terminei a faculdade, a gente faz a residência médica, não existia nenhuma perspectiva também de abertura de concurso para médico legista. E aí eu terminei a residência de ortopedia, no finzinho abriu o concurso. Aí eu fiz o concurso e aí eu passei, por um acaso, né? Eu fiz a residência na Polícia Militar, no HCPM. Então, paralelamente, essa coisa da polícia já ficou em mim, né? Desde a minha residência. E eu acabei saindo da PM para a Polícia Civil de uma semana para outra. Eu emendei uma na outra, né? Então, já cheguei lá na CADEPOL me sentindo em casa. E foi isso. Foram vontades, né, que funcionaram bem. Acho que Deus me ajudou muito aí nessa logística. Bom. Mas a gente estava até falando antes que são raras ou não há propriamente uma especialização em medicina legal. Isso se dá na prática. Então, em geral, nas polícias, né, abre-se o concurso, médicos... No caso, a formação demandada é médico, né? Para médicos, né? No caso, para ser perito legista, o perito legista pode ter outras faculdades. Claro. Tem os odontolegistas, tem as pessoas que trabalham nos laboratórios, que são farmacêuticos, bioquímicos, biólogos, etc. Mas para o médico, existem pós-graduações de medicina legal e perícias médicas. Eu até coordeno uma. Só que você vai sair da pós-graduação com uma formação sem ter necessariamente onde atuar. Ainda mais a parte do que a gente chama de medicina legal criminal, que depende do concurso, né? Perito legista é um cargo. Então você tem que ser concursado. As pessoas que trabalham nas polícias, não só nas polícias, como nos institutos de perícia, né? Ou seja, nos IMLs do Brasil todos, foram adquiridas, digamos assim, através de concurso, né? Passaram pelas CADEPOLs, né, dos seus estados, tiveram a formação específica lá, né? E depois foram trabalhar. Aqui no Rio, a formação da CADEPOL está sendo bastante extensa, né? São 6 meses atualmente integrais, é bem puxado, mas o pessoal está saindo mais bem preparado do que turmas antigas como a minha, por exemplo, que já tem mais de 20 anos aí, né?
E quando o pessoal começa, eles não ficam soltos, né? A gente combinou que até terminar os estágios probatórios, inclusive, eles estariam sempre os novos misturados com os antigos nas equipes, para ter sempre um suporte. O que vai acontecer é que eles terminando o estágio probatório, muitos dos antigos já vão estar aposentando, né? Sim. E aí, talvez eles já fiquem sozinhos, mas eles já não vão mais ser antigos. Eles estão com um nível muito bom, a gente fica muito satisfeito. O concurso foi difícil, são pessoas muito preparadas, inteligentes e dedicadas, né? Acima de tudo, que é muito importante. A gente está nos dando muito orgulho, os novos. Que bom, que bom. Não, mas isso é uma... Eu estava perguntando, né? Porque fora o âmbito público, existe alguma atuação... Existe atuação privada? Existe perícia judicial. Né? Tá. O juiz precisa saber alguma coisa que ele não entende no processo, ele nomeia um perito para isso. Isso acontece no setor trabalhista, civil, previdenciário, em todos os tipos de justiça isso acontece. Então, na criminal também, só que na criminal a gente tem os peritos, né, concursados. Sim. Na parte previdenciária do INSS também tem os peritos, né, na verdade, são peritos federais, a nomenclatura, né? Que a gente chamava de perito do INSS, que regulam lá as questões dos benefícios e tudo mais. Mas, inclusive, quando tem questionamento desses benefícios e a pessoa aciona na Justiça ou INSS, vai para varas federais, para justiças federais. Né? Então, vai ter perito nomeado pelo juiz... Que não é servidor. Que não é, exatamente, que não é servidor. Eu trabalho em todas essas esferas, no trabalhista, civil e na federal. Não está certo falar previdenciário, porque previdenciário é dos médicos peritos federais. Sim. E é um campo interessante de atuação, né? Não existe uma exigência, na maioria das vezes, por uma especialidade. Sim. O médico que quer se cadastrar como perito, ele vai ter acesso aos cadastros dos tribunais, cada um tem uma exigência diferente. Alguns têm os cursos, alguns têm experiência, alguns é currículo. Na verdade, nenhum deles nem exige que a pessoa tenha feito pós-graduação de perícia. O que eu acho que deveria exigir, para dar uma filtrada, né? Para a pessoa ficar mais bem preparada. Mas, enfim, não exige. Então, o médico começa a trabalhar com isso, né? E aí passa também a ter outras oportunidades privadas, como ser contratado por empresas para fazer as defesas nos processos. Sim. Porque sempre que tem a perícia, tem o perito, pode ter um assistente técnico, né? Pelo princípio lá da ampla defesa do contraditório e tal. Igualdade de armas, né? Exatamente, aí você pode ser contratado por qualquer uma das partes. E aí a gente vai se dividindo. Tem um pessoal que gosta mais de acompanhar a parte autora, tem o pessoal que só trabalha para empresa, tem alguns colegas que têm empresas de medicina, assistência técnica empresarial de medicina. Né? É um ambiente muito bom também para médicos do trabalho, enfim, é um campo, né? É uma especialidade médica, isso é importante as pessoas saberem. Medicina legal e perícias médicas é uma especialidade como cardiologia, ortopedia, como todas as especialidades. Né, reconhecida, né? O médico que quer ser especialista, ele tem que prestar uma prova de título, passar nessa prova. Né? Para ele fazer a prova, ele tem que comprovar 6 anos de exercício da atividade pericial em qualquer setor, como assistente, como concursado, de qualquer jeito. E quem faz essa prova? Quem regula isso é a BML-PM, né? Eu sou presidente da Rio de Janeiro, da regional, mas existe a nacional que regula isso junto à AMB, a Associação Médica Brasileira, que regula todos os títulos de especialista de todas as especialidades. É bastante organizada, desse ano acabou de abrir a inscrição, é mais pro fim do ano, é mais de um dia de prova, inclusive, né? Exaustivo. Tem a parte de múltipla escolha, depois tem a parte de confecção de laudo, mas tem que ser, né? Daí você, tendo o seu título, você vai no CRM e registra seu RQE, Registro de Qualificação de Especialidade, né? E aí você se torna especialista. Nas demais especialidades, a gente percebe que as pessoas, até os pacientes, já buscam os médicos que têm RQE. Já tem gente botando até no carimbo o RQE, para ter um filtro. Por quê? Né? Porque começou a ser amplamente divulgado que o médico que fez pós-graduação, ele não pode se julgar especialista. O médico que faz residência, a residência médica normalmente é credenciada pelo MEC. Então ele sai da residência, né, já com o título do MEC, pelo menos. Aí tem que ver se isso é suficiente para registrar como RQE ou se tem que prestar prova. Aí cada sociedade lá tem suas regras. Mas, de modo geral, residência, na minha época de residente, pelo menos, se fosse reconhecida pelo MEC, você obtinha título de especialista. Mas há residência em medicina legal? Não, então há na USP, só na USP. Então são 3 vagas, né? Entendi. E tem um outro estado que está com isso em andamento, eu acho que é o Recife. Mas nos outros estados não tem. O que tem são as pós, né, que podem preparar muito bem para tudo. A gente tem uma referência que é Portugal, né? Em Coimbra, por exemplo. Como é lá? Você sabe? Lá, tudo funciona no Instituto Médico Legal.
a parte previdenciária, a parte médico-legal criminal, a parte de seguros, né? Portugal é um país, a Espanha também, que tem a questão do seguro obrigatório para qualquer coisa. Então, a pessoa cai dentro de casa, ela recebe um seguro. Né? Então, isso faz com que os médicos sejam mais bem treinados para isso. Essa é a nossa referência. E lá na USP, eles também têm. A residência deles abrange todos os tipos de perícia. É bem legal. O problema é entrar. É difícil, são muito poucas vagas. Né? Brasil inteiro. E aí o pessoal acaba buscando as pós. Né? E aí, se você... a minha formação nisso foi a Cadepol, né? A ortopedia me deu uma base... A ortopedia tem muita perícia em questões ortopédicas, então isso me facilitou. Depois eu fiz medicina do trabalho, depois eu fiz um curso em Santa Catarina, da parte mais previdenciária. E... Teve esses da Unifesp que você contou? Da Unifesp, Antropologia Forense e Direitos Humanos. Aí entra algo mais... É uma subespecialização do que eu faço como legista. Tá. Dessas outras coisas, eu fiz um curso em Madrid de valoração de dano e um em Coimbra também. Agora, bom, a gente está aqui com a doutora Gabriela Graça, professora também da Unipol, na pós-graduação em Ciências Policiais, inclusive já gravou, a gente já está com o curso disponível. A gente tem falado muito da ênfase em Ciências Policiais, dos eventos que temos feito, enfim, você participou do Instituto da Recife. Uma honra, participei do primeiro, né? Que bom. E né, também as promoções ali da Secretaria da Ciência e Tecnologia do Rio. E aqui na Unipol também a gente tem enfatizado, né, a força, né, desse campo, digamos assim, que vai além até dar uma agudizada quando a gente fala em segurança pública. E qual é a contribuição da medicina legal para isso? Entra dentro desse rol de ciências policiais, tem digamos assim, traz mais elementos para, digamos assim, tornar a polícia, a atividade policial mais técnica, mais baseada em evidência, mais baseada na produção de conhecimento. Então, com certeza, né? Você vê quantos processos, né, quantos inquéritos dependem do laudo pericial. Sim, né? sim. A gente está sempre falando sobre isso, né? Que às vezes a gente pede um exame subsidiário, um toxicológico, um histopatológico, uma pesquisa de espermatozoide, e isso vai para os laboratórios, volta para a gente. Aí o perito responsável tem que fechar o laudo. Né? Então, o nosso diretor está sempre cobrando, né? Que eu cobre dos nossos peritos, que o pessoal não deixe de fechar esses laudos, porque tem um inquérito parado esperando esse laudo. Então, são muitas coisas. Vindo para cá, recebi um contato de um colega sobre uma determinada situação em que parece ser um suicídio, o laudo não está muito claro sobre isso. Como que faz para conversar com o perito, fazer uma consulta médico-legal, pede um parecer, qual é o trâmite para o perito explicar certas coisas. Você vê, está parado o inquérito. Ele não pode relatar, né, enquanto isso não está mais bem explicado. Né? Agora mesmo, recentemente, nesses dias, também tive uma outra demanda de uma autoridade sobre um rapaz que foi agredido severamente, estava inclusive internado gravíssimo. Né? O inquérito depende da prova pericial. E por que não tinha? Porque ele está em coma no hospital. Como é que ele vai sair para ir no IML fazer algum exame, né? Mas ela já sabia quem era o agressor, já tinha pego os filmes, era alguma coisa de futebol. Já tinha os filmes, já sabia quem era o agressor já tinha dado o seu depoimento dizendo que na briga empurrou e caiu, que não foi agressão. Aí a delegada precisava muito de vários elementos muito técnicos. Aí eu fui no hospital examinar o rapaz, né, um traumatismo craniano gravíssimo, né? Ela já me mandou perguntas complementares, que a gente chama de quesitos suplementares, perguntando várias coisas muito importantes. Né? É possível que a queda da própria altura cause esse tipo de traumatismo nessa intensidade? Né? Então, isso foi um sábado à noite. Depois que eu terminei de ir no hospital, fazer o exame, no domingo respondi o que ela me mandou já. Depois que ela viu meu laudo, ela já me mandou uma aquisitação suplementar. Aí, no domingo de tarde, ela falou, agora eu vou relatar. Né? Então, assim, não tem tempo ruim, né? A gente tem que atender esse tipo de coisa. E inúmeros casos célebres aí, né? Que a gente ouviu falar. Você tem algum que você, assim, costuma reforçar de casos emblemáticos que você atuou? Olha, foram vários, né? Eu lembro agora, recentemente, de um do qual a gente está falando que a atuação importante não é minha. É de um colega, em que era uma história de uma criança que supostamente teria se enforcado num banheiro. E o perito legista, ao ver, né, o sulco, né, que seria do enforcamento, ele, no laudo dele, fez uma discussão dizendo que não era um enforcamento, que era um estrangulamento, que não poderia ser enforcamento aquilo. Isso despertou a perícia criminal para voltar no local
né, fazer mais várias medições de um monte de coisa. A gente tem uma equipe de reprodução simulada na Polícia Civil que é maravilhosa. Né? Eu trabalhei com eles no caso do Henri. Né? Depois, aí eles meio que me adotaram para as reproduções simuladas. Né? E aí a gente fez desse caso também. Né? E aí eles tiveram 1000 alegações sobre realmente não poder ser um enforcamento. O enforcamento depende do corpo ficar pendurado. A pessoa tem que ser tipo um pêndulo. Até que seja um enforcamento parcial, que o era membro... uma criança, no caso. Era uma criança. Que o membro inferior pode estar em contato com o solo, mas é um enforcamento. As coisas não batiam. Né? E aí, à medida que a investigação foi progredindo, os acusados desapareceram. Né? Então, o que é mais um indício de alguma coisa. Ou seja, né? Foi fundamental, né? Eu tô falando disso porque a gente andou falando sobre isso recentemente. E daí eu lembrar até que, né, você perguntou de casos emblemáticos meus, mas todo mundo tem seus casos emblemáticos. Esse caso foi muito legal. Tem uma parte de um ping-pong no final que eu vou te perguntar algumas inspirações, enfim, porque, na verdade, essa área há um caminhão de, digamos assim, histórias e possibilidades ficcionais, cinematográficas. Bom, parte certo, do encantamento dos médicos ou dos peritos de modo geral pode se dar até pelo cinema, né? O cinema americano que explora muito. O Brasil explora pouco isso, assim. A gente tem histórias incríveis. Vou dar até um spoiler de algo que vai acontecer, né? Eu escrevi um capítulo para um livro e era sobre questões contra as crianças. E quando eu terminei de escrever, fui revisar e melhorar o português e isso, aquilo, foram muitos casos que passaram pela minha cabeça, né? E enquanto eu escrevia isso, eu juro pra você que eu lembrava da cara de cada criança. Algumas eu lembrava o nome. Algumas não lembrava os nomes, mas eu lembrava muito do rosto, sabe? Então essa revisão pra mim foi um negócio horrível, porque eu chorava tanto de lembrar, né, dessas tristezas, tragédia. Mas é isso, eu tenho certeza que em todos esses casos, né, em todos esses que tanto me comoveram aí, a nossa participação foi essencial. Sim. A gente estava falando um pouco antes de começar do volume, né, no caso do IML do Rio, e uma coisa importante foi o antes e o depois da pandemia. Eu perguntei, qual é o volume, né, de entrada de vivos e mortos no IML, e aí você disse mais ou menos, antes da pandemia era mais ou menos 40 dias e mais ou menos 100 vivos, né? 40 mortos e 100 vivos. Por que depois, qual foi a virada que deu na pandemia e por que também, na verdade, se todos os casos chegassem ao IML ia esgotar, os peritos iam ficar... Não iam ter condições de trabalhar. A gente tem critérios, né? Não é qualquer pessoa que morre que vai para o IML. Qual que é o critério? Morte violenta ou suspeita. Né? Morte natural não é competência da Polícia Civil. Né? Não tem uma investigação por trás disso. Né? O cadáver de morte violenta ou suspeita é uma peça de uma investigação. Deixa até de ser um corpo para ser uma prova. Né? Ou né, o que pode ser uma prova. Né? Então, a gente só atende a esse tipo de situação. As pessoas que morrem de morte natural não têm que ir para o IML. A responsabilidade é de outro setor, da Secretaria de Saúde. Então, ou essa pessoa morta tem que ser... A SAMU vai atestar, ou a pessoa vai chegar morta no hospital e o hospital tem que responsabilizar por isso e não mandar para o IML dizendo que não sabe o que aconteceu, que era o que acontecia antigamente. A gente recebia muitos corpos assim. O médico está no plantão, chega a pessoa que acabou de parar, morreu às vezes no caminho, chega lá quentinho no hospital. O médico apavorado, não sei o que houve, não vou declarar o óbito. Mas é obrigação dele. Ele tem que declarar. A relação médico-paciente se fez ali naquele contato porque só ele pode dizer que a pessoa está morta. Né? Então, é obrigação dele. Mas, anteriormente à pandemia, isso tudo era ignorado. Existia um sistema, costumes mesmo, né? O próprio policial da ponta lá da delegacia, ao saber que tinha um corpo na casa e a família chegava lá desesperada para pedir ajuda, o policial querendo ajudar, não, peraí, eu vou remover para ML para te ajudar, né? Então, a polícia não colaborava também. Mas ele... levava com laudo de uma suspeita, alguma coisa? Ou... Até a pandemia, isso era sistemático. Nas delegacias funcionava assim. Meu parente morreu, o corpo está em casa. O que eu faço? O policial do plantão, não, vou resolver para o senhor. Fazia guia de remoção de cadáver e mandava para o IML. Só que a guia de remoção do cadáver não é um documento isolado. Ela é parte de um procedimento policial que vai virar um inquérito. Né? Então, para que uma investigação se a pessoa morreu de um infarto? Né? Se você tá na dúvida, não, ela morreu de infarto, bateu com a cabeça na quina da mesa, fez uma ferida, a casa estava cheia de sangue.
Ué, peraí, é suspeito. Tem Eu alguma sei lá coisa. se alguém bateu Sim, nela, sim, né? sim. Se foi essa história mesmo. Mas se a pessoa tem um histórico de uma doença, às vezes é um idoso, às vezes é uma pessoa que tem uma doença conhecida, câncer. Quanta pessoa com câncer terminal a gente necropsiou porque a pessoa morreu em casa porque estava terminal, né? Que era do serviço público, então ela não tem o médico dela para ir lá e atestar. A família não sabia o que fazer, foi na delegacia e foi removido pra gente. Sim. Mas, assim, muitos e muitos e muitos. Quando começou a pandemia, o que a gente previu? Todo mundo que morrer de Covid vão querer mandar pra cá. Se a pessoa não morrer no hospital, quem morrer em casa, vai todo mundo querer... Como que os médicos vão atestar isso? Né? E a gente começou a atentar para o que estava por vir. E algo que chamou muito a minha atenção, né? As Forças Armadas faziam muito contato comigo nessa época. Eu era diretor lá do Instituto. Querendo saber aonde a gente ia guardar os corpos de Covid. Quantos corpos cabem na nossa geladeira? Era esse tipo de questionamento. Olha, gente, aqui é para morte violenta. Ninguém de Covid vai para nossa geladeira aqui. Quanto tempo o corpo precisa ficar sob a guarda do IML? Ao longo do processo? Não, a gente normalmente faz a necrópsia, dá a causa da morte e libera o corpo. Tá. Quando a gente não tem certeza da causa e precisa de alguns outros exames, tipo toxicológico, histopatológico, pesquisa de espermatozoide, a gente colhe esse material e libera o corpo. Sim. Na maioria, então, assim, de modo geral, o corpo é liberado logo. Sim. Né? É sepultado, né? Tipo no dia seguinte, é uma coisa razoavelmente rápida. Né? Mas as mortes naturais não têm que ser investigadas pela polícia, entendeu? Essa aqui é a questão. E aí a gente começou a se movimentar nessa época. O secretário de polícia era o Marcos Vinícius Braga, ele me deu carta branca para eu agir como fosse. E os primeiros corpos de Covid que chegaram pra gente, não tendo nenhum histórico de causa externa, eu devolvi. Falei, olha, eu não vou receber. Porque se a gente não fizesse, se a gente não impusesse isso no início, eu não sei o que ia acontecer com o IML. Até porque não havia como o IML atestar que morreu de Covid ou não, e se isso era uma causa, na verdade, à medida policial, que a pandemia, né? foi progredindo, né, os médicos assistenciais foram vendo o padrão da pneumonia, o negócio do vidro fosco, etc, etc. Mas isso não depende de necrópsia. Isso com os exames clínicos era bem visto, né? Então, a gente fazia morte de Covid no IML nas seguintes situações. Às vezes a pessoa sofreu um acidente, foi para um hospital, ficou internada, pegou Covid no hospital. Aí é a nossa responsabilidade. Tem um trauma no meio. A gente teve casos de suicídios pós-diagnóstico de Covid. Também é a nossa responsabilidade. Agora, Covid, pura e simplesmente não. E aí, se é que tem um lado bom na pandemia, né? O lado bom pra gente foi esse. A gente conseguiu fazer as resoluções serem cumpridas. Porque isso não é da nossa cabeça, isso tá pautado. Sim. Tá lá no CPP e tá no CRM. Nos CFMs e no CRM é a resolução 300 do CRM do Rio de Janeiro. Que tá lá dizendo como que você tem que proceder para declarar um óbito. E tá bem claro, né? Que as mortes naturais não são da nossa competência. Perfeito. E a gente fez isso ser cumprido. Então a gente conseguiu, né? A direção atual tá conseguindo manter mais ou menos isso até hoje. A gente passou de 40 corpos por dia para 20. É claro que esse 20, né, num dia normal. A gente sabe o que acontece aqui no Rio de Janeiro, uma né? tragédia, alguma coisa. Tragédias e tiroteios em geral. Outro dia tinha 23 lá. O pessoal novo tava com 23 e o plantão tava de manhã. Abriu com 17, uma coisa assim. Sim. Então a gente... aqui é tudo muito imprevisível. E... É realmente bem complicado. Mas se a gente somasse a isso as mortes naturais dos médicos que não querem se responsabilizar pelos atestados, ia ficar bem mais complicado, né? Agora, de vivos... Bom, não necessariamente alterou, né? Esse de volume. Vivos nessa época já era mais de 100. E atualmente é bem mais, né? As violências só estão crescendo. Inclusive as violências contra a mulher, que a gente deveria, né, rezar por isso. Deveria estar diminuindo por tantas campanhas, por tantas conscientizações. E você falou crianças também, tem toda uma sensibilização, né, o impacto... A gente recentemente teve um aumento muito grande desses números. Não, é dramático. E em que pese as campanhas, né? O governo do Rio lançou uma campanha recente. A gente tinha uma quedinha de 2015 em diante, desde que o crime passou a ser tipificado do feminicídio, agora a gente teve um novo aumento, né? Sim. Então é bem preocupante. E é preocupante no sentido também das denúncias, né? Que demoram, então... Demora a chegar muitas vezes, né? É super importante, né? Aproveitando que a gente está praticamente em agosto, do Agosto Lilás, essa conscientização de que as mulheres, elas têm que denunciar. Né? E às vezes você vê que a mulher não está conseguindo denunciar porque ela não conseguiu sair daquele ciclo, né? É um ciclo de violência. Sim. Tem a fase que ela
que ela perdoa, que ela acredita que ele vai voltar ao normal, que isso nunca mais vai acontecer. A gente sabe com a nossa experiência ali, né, seguramente por 18 anos, antes de eu ir para cargos administrativos na polícia, depois que eu fui para a direção, eu ainda voltei para o plantão há algum tempo. Sim. Mas vamos dizer que eu tenha ficado 18 anos ali, né, antes da direção. É certo isso, né? Até para a mulher tomar coragem e ir lá denunciar, ela já passou por muita coisa. É muito difícil uma mulher denunciar de primeira. Né? Ela sempre acredita em alguma coisa. E você acha que teve um impacto da Lei Maria da Penha? Lógico. Com certeza. Com certeza. O que a Lei Maria da Penha fez foi tirar as lesões corporais leves que dependiam de representação da vítima. Uhum. Imagina, a mulher não conseguia sair do ciclo de violência que ela vivia muitas vezes dentro da própria casa. Tá. Né? Ela era ameaçada por esse homem que agredia. Se você denunciar, eu vou te matar. Se você denunciar, eu vou matar seu filho. Ou ele a enganava, ludibriava, chocolates, flores, rosas, joias. Né? Por que não joias, né? São crimes democráticos, estão em todas as classes sociais. Sim, verdade. E aí, essa mulher acabava ficando naquele ambiente. Quando ela conseguia se conscientizar de que isso não é normal, eu preciso sair disso, ela conseguia fazer a ocorrência, aí ela tem que ir no ML, é mais um passo, ela pode desistir do ML depois da ocorrência. Ela tem que ter coragem para depois da ocorrência ela ir no ML, né? E antigamente ela tinha que ter coragem para depois disso tudo ainda representar contra o agressor, porque se ela não representasse, parava ali. E hoje, depois Desde a Maria da Penha, 2006, né? Isso tudo mudou, não depende mais de representação. Então ficou menos pior, então ajudou muito, né? Porque era aquela história de retirar a queixa. Nunca existiu retirar a queixa, né? O que existia era da mulher não dar continuidade. Então acabava, era arquivado e ficava por isso mesmo. Popularmente se falava de retirar a queixa. Mas e ela ainda depois era julgada por isso, né? Você é mulher de malandro, você gosta, você isso, você aquilo, é amor bandido. Quantas histórias dessa eu ouvi, né? Recentemente, agora no congresso lá no Interforensics que eu estava te contando, teve um debate sobre isso e alguém trouxe à tona, né, um determinado profissional que falava para a vítima viva isso: olha, minha filha, eu quero que você não volte aqui, porque a chance de você voltar, não ser viva, você voltar para cá, mas não ser para esse setor aqui, sim lá para o necrotério, é muito grande. E a gente sabe que, estatisticamente, a maioria dos crimes de feminicídio não são o primeiro episódio de violência, né? São pessoas que já passaram por vários tipos de violência e, de repente, acontece feminicídio. Né? Estatisticamente falando, são poucos casos em que, na primeira violência, já acontece a morte. Não, e um outro fenômeno... Bom, mais uma vez, a gente está aqui com a doutora Gabriela Graça, perita da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E, bom, sempre uma entusiasta aí nas nossas ações das ciências policiais, aqui na Unipol, também o Fórum Internacional de Ciências Policiais, que inclusive este ano vai acontecer na Bahia, 30 e 31 de outubro deste ano. Mas uma coisa que também eu imagino que a perícia a instituição que capta digamos assim, os signos de uma agressão repetitiva ou aquilo que pode dizer respeito a um agressor em sucessão, né? Esses casos, por exemplo, acho que dá para mencionar o caso icônico, né, do Abdel Maciz, que teve que denunciar e começou a aparecer outras e perceberam que os traços eram semelhantes. O perito tem esse olhar também, ele tem essa capacidade de perceber quando algo é sistemático. Né? O problema é que a gente não necessariamente vai trabalhar em todos os casos do mesmo agressor, né? Sim, verdade. E aí você vai ter que ter... A gente tem uma história dessa muito boa em Nova Iguaçu, de que, na verdade, não era de agressão propriamente, era de um médico que fazia procedimentos estéticos, com resultados terríveis, e ele deformava realmente pessoas, e aí a delegada captou, né, que era muito difícil você ter acesso à documentação dele, porque ele impedia que fossem feitos registros através de prontuários completos nos hospitais e tudo mais. Cada hora ele fazia o procedimento num lugar diferente. Não sei se ele trocava de nome, se ele usava outra identidade, não sei. Mas a delegada percebeu esses traços em comum, né? E foi difícil até para a gente conseguir dizer que cada lesão corporal daquela, em cada mulher diferente daquela, era causada até por procedimentos médicos, porque não existiam os prontuários, não existia registro. A gente não sabe como que se ele tinha uma clínica própria dele e lá ele não deixava os registros, entendeu? Mas é nessa pegada aí. Agora, tem que ter alguém investigando isso para utilizar os nossos laudos, né?
Claro, para perceber essas continuidades. Exatamente, mas essa interação é fundamental, né? Você ter um perito que possa responder. Como que eu conheci essa história? Eles me fizeram uma consulta. Essa delegacia fez uma consulta sobre algumas questões desses casos todos para mim, né? Em que eu respondi alguma coisa lá e me propus a examinar todas essas mulheres novamente para que a gente começasse a tentar ver semelhanças entre os casos, né? E em alguns casos a gente sabe também que por coincidência, né? Algumas coisas se repetem com o mesmo perito. Que nem a história do airbag que a gente estava conversando, né? Um perito nosso que isso é interessante, incrível. Né? A gente estava falando um pouco de um paper, né? É isso, né? Um paper ou uma pesquisa em curso sobre o airbag e que mostrou-se que alguns airbags, na verdade, provocaram, né? Um perito nosso que percebeu, estando nos plantões, percebeu lesões semelhantes em mais de um caso. Sim. E ele mesmo pesquisando, ele acabou vendo que era o mesmo carro. Mesmo modelo. E foram lesões causadas por airbag em que uma peça saiu na colisão e entrou na pessoa. Teve uma que foi no pescoço, a outra eu não participei dos casos, né? Só peguei o que o colega do plantão percebeu. E foi muito interessante, né? Claro. São coisas que a gente não imagina. A gente sabe de outros tipos de morte por airbag, por asfixia, por exemplo, mas de uma peça que sai, né, e impacta em alguma parte do corpo, né? Agora, quando você estava mencionando interforenses, é um evento, né? É um congresso que tem a cada 2 anos, que envolve todas as atividades interforensísticas. E é legal porque é um congresso, né, em que você não vai ver só peritos legistas. Você vai ver poucos até, né? Mas você vai ver muitos peritos criminais, muitos papiloscopistas, muitos investigadores. Tem todo tipo de gente envolvida na investigação. Então é muito legal, né? Porque é uma chance da gente interagir com... Interagir e, de fato, mergulha numa multidisciplinariedade ali. Exatamente. A programação do congresso é muito legal. Agora, você falou no congresso sobre a medicalização da antropologia forense. O que é isso? Então, foi uma demanda até que surgiu, né? Foi um convite que eu recebi para integrar uma mesa redonda, da qual participou a Suzana Papilha, que é a diretora da ABRAF, Associação Brasileira de Antropologia Forense. O Palhares, né, como a gente chama, que é o da Polícia Federal. O diretor lá do IC, do Instituto de Criminalística, lá da PF. A Cláudia Plens, que é arqueóloga, né? Professora da Unifesp, e a coordenadora da pós-graduação que eu fiz, e para discutir esse assunto, né? Qual que é a situação? Um questionamento sobre quem pode exercer atividade de antropólogo forense, né? Como que a gente funciona aqui no Rio de Janeiro? Nós temos um serviço que é composto atualmente por 2 médicos e um dentista. Agora, né? A gente, até muito pouco tempo atrás, era sempre um perito só. Eu trabalhei sozinho um tempo. O dentista, que é o Marcos Paulo, que é meu chefe, trabalhou sozinho muito tempo. Foi ele que criou o serviço. Felizmente, nós estamos com uma quantidade de peritos um pouco mais confortável para trabalhar na quantidade de casos que a gente tem. Né? E mesmo assim, para 3 está difícil de dar conta, eu fico pensando como que a gente fazia sozinho. Mas existe um questionamento. Né? Você sabe de um cadáver, sabe de um cemitério clandestino. Quem pode ir lá fazer essa escavação? Daí que começou o questionamento, né? A gente que tem formação em antropologia forense, a arqueologia forense faz parte da nossa formação. Tenho certeza que eu não vou saber fazer uma escavação tão bem quanto o arqueólogo de formação, porque ele, né, escava para procurar várias coisas, ele tem até experiência, né, para isso. A gente aprendeu o que tem que ser feito, né, quando você sabe de um corpo enterrado ali. Então existe uma técnica, né? Eu fiz uma formação na pós-graduação, depois fiz um curso avançado da Polícia Federal. Então, eu acho que eu consigo me virar numa situação dessa. O meu superior hierárquico, o chefe do meu serviço, é mais experiente que eu e nós podemos trabalhar nisso juntos sem nenhuma dúvida. Mas existe uma questão aí, né? Se a arqueologia questiona se a gente pode trabalhar nisso, o reverso da pergunta tá valendo. Porque como que eles vão trabalhar com um cadáver? Eles vão saber trabalhar nisso até certo ponto, sem dúvida. Não que a gente saiba trabalhar melhor, mas existe um ponto crucial nessa história que é a declaração de óbito e a parte da perícia médica. Você vai retirar um cadáver
exumado, seja num cemitério clandestino, seja num cemitério, né, e eu sou responsável pelas exumações há sei lá quantos anos, essa pessoa vai ser submetida a uma necrópsia. Sim. Né? Exceto se a pessoa está enterrada, se ela está enterrada no cemitério, ela tem uma declaração de óbito por algum motivo. Mas mesmo assim, se existe um questionamento da causa da morte, a gente vai refazer. Esse atestado pode, inclusive, algo ali pode mudar em termos de causa de morte mediante uma reanálise, né? Como já aconteceu em vários casos. Agora, o arqueólogo, ele não pode emitir a declaração de óbito, e nem mesmo o dentista. Essa questão da medicalização inclui... É a discussão em relação ao ato médico. Exatamente. Né? E essa medicalização inclui o dentista junto com o médico, no questionamento que vem dos arqueólogos. O ideal mesmo é a gente trabalhar em parceria, mas vai ter um item de tudo isso que a gente está falando. Até porque a responsabilização, como quem assina em relação ao óbito, tem a responsabilidade sobre aquilo, né? Então, e é ato privativo do médico, né? A declaração de óbito. Mas como isso é... Você chegou a sugerir uma solução para esse imbróglio? E como é que acontece, como você mencionou Portugal, Espanha? Você sabe como é que é em outros países? Não, mas não tem muita diferença de como é aqui, né? Tem mais uma questão nessa discussão, né? Existe um artigo, inclusive, científico, onde existem esses questionamentos. E nesse artigo existe um questionamento sobre a seguinte situação: como que os peritos, legistas e odontólogos, né, vão fazer essas exumações, essas buscas arqueológicas e que vão resultar em laudos e trabalhos antropológicos, se muitas vezes, quando a gente fala de protocolos de Minnesota, em que a gente aplica, né, para ver torturas em mortos, a gente tem o de Istambul, que a gente aplica para ver torturas em vivos, e de Minnesota, que é as torturas em mortos. E que na definição, inclusive, do protocolo, né, tá citado lá o fato de você estar buscando formas de morte causadas por agentes públicos, ou seja, torturas, né, atos de, entre aspas, policiais, né, como que a gente pode avaliar isso se a gente também é policial? E isso acende a discussão, exatamente, a discussão da imparcialidade. E aí eu posso te afirmar que, né, nós somos, assim, completamente imparciais e isentos no nosso trabalho. E se você for transportar isso para qualquer outro tipo de investigação, como que se tem um policial que matou alguém, né? Vamos dizer que seja uma investigação em torno disso, ou de um policial que cometeu algum tipo de corrupção. Quem vai investigar esse policial? Não é a própria polícia? Então, a gente também vai fazer a necrópsia, né? Se a pessoa foi morta em confronto e existe uma suspeita de homicídio por parte de um agente público, né? Quando chega o corpo pra gente, a gente não quer saber o que aconteceu. A gente quer dar a resposta do que aconteceu com aquela pessoa. A gente não é competente para dizer quem foi. A gente é competente para dizer, às vezes, de que forma isso foi feito, né? Agora, quem foi que fez não é problema nosso. A gente faz o nosso laudo, entrega o nosso laudo e acabou. Quem vai investigar isso que aconteceu, quem foi que fez, né? Quem foi que matou? Foi um agente público, não foi? É outra parte da investigação. Mas entendeu? Isso não vai levar aquela discussão sobre uma separação? Qual é a tua posição em relação a isso, né? Tem uma discussão sobre a maior autonomia da perícia, mas tem uma discussão que vai além, né? Tem uma demanda que vai além, em alguns casos, que é separar mesmo a perícia da polícia civil. Eu sou totalmente contra. Primeiro que eu prestei um concurso para a Polícia Civil. Se eu quisesse ser médico normal, eu fazia concurso por um hospital, como eu fiz também, passei e também sou. Tudo bem. Mas se a gente trabalha ali, a gente tem que tem que ser parte desse sistema, a gente tem que respirar esse ar. Não tem como, né, você vai botar quem para fazer esse trabalho se não for a gente que é policial? Você vai contratar um médico, né, de fora? E a cadeia de custódia? Como é que você vai preservar isso se o médico perito não for policial, né? Se é uma parte de uma investigação, tem que ser conduzido por policiais. Do mesmo jeito que eu te dei um outro exemplo agora. Se tem um policial investigando o outro, né? Você não pode terceirizar uma outra pessoa, você não pode contratar um advogado para participar da investigação. Mas um argumento é criar uma outra polícia, não? Uma polícia científica. Né? Mas então, a gente tem autonomia, né? Desde lá de 2009, a autonomia pericial existe. A gente é autônomo, né? A gente só tem uma coisa que pega em relação à nossa autonomia. A questão financeira, né? As nossas verbas da perícia técnica, normalmente elas estão misturadas com a verba de toda a polícia. Então, quando os setores lá de compras, né? Eles têm lá a verba para munição, papel, sei lá mais o quê, e
coisas que a gente precisa, né? Isso está sendo bem mais gerido mais bem gerido de um tempo para cá. A gente tem uma superintendência de polícia técnica, né? Atualmente, recentemente, desde 2021. A gente tem o DGPTC, Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica. Então a gente tem 2 divisões dentro da polícia que regem a perícia técnica, não só a médica, mas de tudo, né? Então, assim, não tem a menor coisa. Essa separação é absurdo. A gente tem, na minha concepção, né? A gente tem estados em que isso aconteceu, no sul do país, né? No Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em que funcionam os IGPs, Instituto Geral de Perícia. E nesses IGPs, né, é como se são órgãos públicos prestadores de um serviço que vai ser utilizado pela polícia. Tá. Só que, e o porte de arma? Né? Eles não são policiais. Eles não são policiais. Né? Em algumas escavações que a gente vai fazer, encontro de cadáver sei lá onde, quando a gente vai ser um arqueólogo aí em campo, porque a gente precisa buscar elementos, às vezes dente, que faltou pra gente poder fazer a identificação lá na antropologia. Como que a gente vai sem armas, sem a polícia junto com a gente? A gente vai armado. Né? Inúmeros casos que a gente da antropologia, pelo menos, precisou ir a campo. Tudo bem que o médico legista, de modo geral, fica no IML e não precisa ir pra rua. Né? Mas a gente tem situações pontuais. Né? E em quantos casos de repercussão eu já trabalhei, eu sei lá quantas pessoas, né? De quantas pessoas eu posso precisar me defender por aí, porque eu atestei algo que pode ter incomodado São alguém. Sensíveis, né? Você não acha que eu preciso da armada? Claro. Né? Não, então, perfeito, a gente é a polícia, isso é muito importante. Né? Eu posso te afirmar, né? A gente tem muitos grupos de médicos, de peritos e tudo mais. Eu não vejo satisfação nos estados em que houve essa autonomia. Os salários talvez sejam um pouco maiores, mas em compensação, né, em contrapartida, não sei se em todos os estados em que existe essa autonomia isso acontece, mas já tem estado pedindo exclusividade do médico no trabalho. Né? No Paraná, por exemplo, o médico não está podendo acumular, exercer outras atividades, dependendo de qual for, junto ao que ele exerce na polícia, no Instituto de Perícia. Tá. Como a Polícia Federal, né? A Polícia Federal é exclusivo. Pode até ser que vale a pena. Sim, entendeu? Mas são questões diferentes, né? E aí, na Polícia Federal, a gente tem uma questão em que estão querendo difundir para outras polícias, sem ser a Polícia Federal, em que existe um cargo de perito criminal. O perito criminal pode ser dentista, pode ser médico, pode ter várias atribuições. Sim. De um modo geral, né, essas atribuições são bem divididas. A gente sabe que lá funciona muito bem. Mas imagina se eu, como médico legista, me torno perito criminal. Então, agora você que é perito criminal, a gente está sem perito em Nova Iguaçu. Você vai ter que ir lá fazer local. Nenhum problema, se eu soubesse fazer. O problema é que eu não sei fazer, né? E a contrapartida também. Então, olha só, você que é perito criminal engenheiro, você vai fazer necrópsia, porque quem faz a necrópsia é o perito criminal. Pô, mas e o ato médico? E o fato da perícia médica ser ato exclusivo de médico? A perícia, pelo menos a médica, né? E tem a odontológica, que vai ser do dentista. Como que vai ser isso? Né? Essa ação local é ativa hoje no Rio de Janeiro? Essa perícia local? Perícia local, sim. Atualmente só é feita por peritos criminais. Tá. A gente teve um tempo na Polícia Civil... Não, a pergunta era se médicos legistas... Se participam. Então, teve um tempo na Polícia Civil de 2010 até 2018 em que as equipes da DH, que a gente chama de GELC, né, Grupo Especial de Local de Crime, eram compostos por peritos criminais, papiloscopistas, peritos legistas, além dos investigadores e do próprio delegado, né? Era muito interessante o perito legista estar no local de crime, trocando uma ideia, ajudando em várias coisas que podem ser vistas ali. Porém, desde quando isso começou em 2010, a gente tinha 12 peritos por plantão aqui na capital. Eu era dessa época já aqui da sede. Então não tinha problema você tirar um colega por equipe para ir. Ainda sobravam 11. Só que isso foi mudando, as pessoas foram aposentando. E os concursos não Em 2018, quando eu recebi a direção do ML, a gente já trabalhava com 4 por equipe. Dos 12 já tinha 4. Né? E cada dia de plantão, um na DH. Que não podia sequer fazer o local e fazer a necrópsia. Seria muito interessante, em outros países isso acontece. O perito vai no local e faz a necrópsia. Só que lá tem quantos crimes por dia? Quando eu era do interior, quando eu trabalhava em Nova Friburgo, eu fazia isso. Eu ia pro local com a equipe de local e fazia a necrópsia. E às vezes no meu plantão eu ia pegar um cadáver com eles,
Quando chegava, o meu plantão já tinha até acabado, eu ficava no dia seguinte para aprender, para fazer. Era maravilhoso. Isso realmente é muito legal. Mas isso, quantos cadáveres a gente fazia lá por dia? 1 ou 2. Sim. Né? Sim. Tanto que nos interiores fica um período sozinho por plantão, coisa que aqui é impossível. Então, assim, perde um pouco a objetividade. Quando eu estava na direção e a gente não tinha perito para trabalhar, né? Porque 4 peritos no plantão, às vezes 3, porque tem um de férias, é um no necrotério, um na clínica e um de noite. Porque o cara que fica sozinho na clínica de dia não tem como trabalhar de noite. A pessoa que fazia na época 40 necrópsias sozinha, ela não tem como trabalhar de noite. Né? Graças a Deus, tô falando de passado, não é mais nada assim, graças a Deus. Né? Tá tudo muito bem administrado. São pelo menos 2, às vezes 3 peritos à noite atualmente. O necrotério também conta com, acho que 4. A clínica também. Temos mulheres no atendimento, sempre no ML-SED, para que mulheres violentadas possam exigir o que elas têm direito, que é que sejam examinadas por uma mulher. As crianças têm que ser, né? E as mulheres podem escolher isso, de acordo com a lei 2008 de 2018, que foi um projeto de lei do MINC, que determinou isso. Que na época foi uma grande confusão, a gente não tinha mulher para dar plantão. Foi um problema. Agora a gente tem sempre uma mulher. Mas isso é uma lei estadual ou federal? Acho que estadual. Estadual. Não necessariamente nos outros estados. Não, exatamente, é estadual. Mas, enfim, por que isso tem a ver com a sua pergunta lá da DH, né? Nessa época eu pedi encarecidamente que tirassem os médicos da DH e mandassem pra sede. Sim. E aí a gente acabou isso nessa época. Inclusive, uma outra coisa que eu fiz na época, que foi um pouco criticada, eu até aceito as críticas, mas a gente tinha especialidade médica no IML. A gente tinha os otorrinos, oftalmos, que só faziam os exames direcionados. Eles são especialistas que fizeram um concurso para a especialidade. Perito, legista, otorrino. Perito, legista, oftalmologista. Só que a quantidade de laudos que eles produziam era muito pequena. No momento em que a gente estava num gargalo muito grande de falta de médico, não me restou outra opção sem ser pedir o pessoal da DH e pedir para que eles viessem para os plantões. Radiologista a gente também tinha. A gente tinha radiologista no IML onde não tinha aparelho de raio-x funcionando, inclusive. Sim, né? E esses colegas, a gente solicitou que eles viessem para o plantão e vieram. Né? Muitos até gostaram, para te falar a verdade. Né? Agora, eu agradeço muito a eles, porque eles me salvaram numa época de uma dificuldade muito grande. Que bom. Agora, voltando um pouco até essa formação que você teve em antropologia forense, né, esse debate do antropólogo, arqueólogo, as outras áreas, existe também uma abertura por parte dos médicos da contribuição dessas outras áreas? Você acha que tem uma reflexão aberta? Isso acontece nos eventos, nas formações? Porque causa, assim, é interessante, né, esses diferentes aportes. Até ficou mundialmente conhecido, né, no caso da antropologia, o caso dos torturados na Argentina, em que a antropologia apareceu, né? A Vala de Perus. Né? Também, então foram fenômenos novos, né, que aconteceram né, eu particularmente tenho formação em ciências sociais também, jurídica e como antropologia, e sempre chamou atenção assim, essa contribuição da antropologia, porque em geral você estuda no Brasil algo muito cultural, né, comportamento, algo que é muito mais próximo de sociologia do que essa parte física, né? Mas no caso da antropologia, assim como também na arqueologia, né, em geral, algo muito objetos e tal. É porque essa é a divisão forense, né? Tanto que na minha formação lá da Unifesp, a nossa turma tinha historiador, né? Tinha médico, dentista, policiais e pessoas de outras carreiras, né? O que a gente tem o ideal mesmo é que a gente tenha uma grande equipe, né? A gente conta com, na nossa equipe aqui, a gente tem um arqueólogo também que trabalha com a gente, de formação não forense, mas que veio trabalhar com a gente. E a gente que atualmente é policial e trabalhou conosco muito tempo, agora ele está nativa na polícia. A gente pretende que ele venha pra gente um dia. Nós médicos, eu, né, e o dentista, que é meu chefe, a gente tem formação para arqueologia, e se a gente tivesse a oportunidade de ter arqueólogos peritos, seria maravilhoso. Essa formação não é um dos pré-requisitos para os concursos de peritos. Né? Acho que assim, se eu pudesse resolver esse problema, eu acho que eu abriria vagas para arqueólogos peritos. Para perícia em arqueologia, como que isso poderia ser feito? Sei lá, né? Seria uma forma de oficializar,
né, essas pessoas. Eu sei que na Marinha, por exemplo, tem esse cargo. Normalmente abre uma vaga até sei lá quanto tempo. Mas não é arqueólogo exatamente, né? Arqueólogo ou antropólogo exatamente. São mergulhadores, Claro. né, que tem essa mergulhador arqueólogo, alguma coisa assim. Porque é muito específico. Como não é uma coisa que você vai ter o tempo inteiro, também não justifica... Não, e esses casos... isso é uma coisa interessante. Não por justifica exemplo, a polícia ter 100 quem profissionais investigou o caso do batom murcho, por exemplo, quando alguém, né, o afogamento... Nesse caso, há um envolvimento da Marinha? Certamente. Certamente, né? Eu não lembro. Eu lembro do caso, mas sim, não como que isso foi resolvido. Mas, bom, interessante. E acaba sendo um DVI, como a gente chama, né? Uma tragédia de massa, né? Um caso como esse aí. Em que muitos a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar, né? Já que falando de identificação, né? Os papiloscopistas vão estar sempre também envolvidos nisso. É por eles que começa aí a identificação. E aí, o papiloscopista é um tipo de perito... porque ele diz qual é o papel do papiloscopista O papiloscopista ele faz a identificação através da impressão digital. É muito específico. Né? O que eles fazem é colher, né? E identificar. Né? É como se fosse simples, porque é apenas isso. Sim. Só que eles vão para o local de crime, passam aqueles negócios lá em um monte de objetos, de lá eles encontram várias impressões digitais em um monte de lugar, conseguem descobrir quem é a pessoa que esteve naquela cena de crime, né? Conseguem, os que trabalham com os cadáveres, e eles são subdivididos também, eles através da digital conseguem pegar lá o desenho, tacar no sistema, comparar com o registro que essa pessoa tem de quando ela fez o documento dela e bater o martelo de que esse é o fulano de tal. Sim. Né? Então, se todo mundo tivesse digital, a antropologia nem existia, porque a gente trabalha com os corpos que não tem mais isso. Sim. Agora, o perito papiloscopista, que é um nome, eles são peritos, o cargo deles tem essa nomenclatura de alguns anos para cá. Eles são peritos que são muito institucionalizados. Eles são muito parte da polícia, né? Eles estão em local de crime direto, né? Eles são extremamente unidos. Sim. Né? Sim. E aí, sobre o nosso questionamento da saída da perícia de dentro da polícia, pergunta se eles acham que deve sair. Sim. Eles que são policiais, né, que vestem a camisa, eles não querem sair. Boa. Entendeu? Eu acho que a gente deveria, né, pegar toda a parte boa deles em termos de união, de movimentos que eles fazem para conseguir coisas. E a gente, perito médico e perito criminal, deviam seguir a mesma corrente aí, né? Bom, doutora Gabriela Graça, médica, perita legista, aqui com a gente no Debate Brasil, podcast da Unipol, parceria com o Instituto da Recife. Bom, como eu já falei algumas vezes, você participou do Fórum Internacional de Ciências Policiais, recentemente do evento feito na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio, Panorama das Ciências Policiais no Rio de Janeiro. Fala um pouco da importância desses eventos, como isso ajuda, né, contribui com a área, ao engrandecimento, a uma interação com outros profissionais. Me diz a importância, o que você costuma participar e por que isso é relevante? Até porque dentro da própria instituição as pessoas saberem o que existe. Né? Eu descobri há pouco tempo que existe um setor na Polícia Civil chamado merceologia forense. Merceologia. São merceologia? Peritos criminais com formação específica em avaliação de obras de arte, de joias. E eles dizem se aquilo é falso, se é verdadeiro. Né? Vários crimes de lavagem de dinheiro estão envolvidos com essas questões de falsificações. E é incrível, é uma formação muito específica que eles têm. Assim como a minha da antropologia, eles têm lá deles... Mas eu por muito tempo não sabia, eu nunca nem soube que isso existia. Eu falava em aula minha, né? Não, e muitas pessoas não sabem a dimensão, né? Eu tive, né, parte da trajetória, a oportunidade de dirigir, depois presidir a Fundação Biblioteca Nacional, e não se tem noção do valor, em todos os sentidos, sobretudo do valor simbólico, mas até mesmo material, dentro do patrimônio brasileiro, especialmente da biblioteca. A gente tem coisas no Brasil que não há em outro lugar no mundo, e é motivo de assédio, motivo de interesses, motivo de... Até mesmo, infelizmente, houve casos, né, no início do século, deste século, de roubos muito grandes. Enfim, não quero ser temerário nas datas que me fugiu, mas gravíssimos dentro da Biblioteca Nacional, e, de fato, tem investigações até hoje rolando. Não, e até do que a gente está falando de arqueologia, né? Já em mais de uma vez aparece aquela notícia: cemitério clandestino. Quando você olha, tem uma retroescavadeira tentando resolver logo. Vamos então tirar tudo daqui, misturando as pessoas. Né? Então, assim,
Por quê? Por desconhecimento de que a gente tá ali para atuar naquilo. Em um caso muito antigo, um retorno àquele caso, aquele corpo, também vai passar por um médico legista? Por exemplo... Sempre que tem uma pessoa. Um dos nossos recém-entrevistados foi o professor Dionísio da Silva, e ele tem um livro chamado Stefan Zweig Deve Morrer. E é uma questão que ele coloca. Stefan Zweig foi um dos maiores escritores austríacos da história, e ele, fugindo, né, do regime nazista, se refugia em Petrópolis com a esposa, vive ali, no auge, escreve obras importantes, e ficou o caso famoso por eles terem cometido suicídio. Mas ele lança, é um romance que ele faz, né? Então, quase que despretensioso, mas ele lança ali uma tese, ele, olha, e pelo estudo que ele fez, há indícios de que eles não se suicidaram. Tem algo ali. Então ele tem provocado e provoca, né? Recentemente o Carlos Vereza fez uma peça sobre, mais ou menos baseada nessa obra, e é uma discussão. E é um caso interessante de você retornar. Claro que é algo dos anos 40. Mas seria possível retornar esse corpo, retornar, né, a esses vestígios, para fazer uma perícia sobre, de fato, se isso aconteceu de fato? Nem sempre a gente consegue dar uma causa de morte para esse tipo de corpo. Uhum. Digamos, esqueletizado e tudo mais. Mas muitas vezes sim. Quantas vezes não tem uma lesão por projétil, né? Casos que eu tô lembrando aqui de pessoas que a gente foram... Por que chamam a gente de antropologia? Normalmente para identificação. Só que quando a gente está com o corpo para buscar a identificação, a gente pode fazer isso de forma comparativa, quando na pessoa a gente encontra placa, parafuso, prótese, marca-passo, fraturas consolidadas, alterações dentárias suficientes para você poder comparar com outros registros e dizer que isso é dessa pessoa. Sim. E a gente faz também a identificação reconstrutiva, em que a gente consegue com o esqueleto dizer características da pessoa. Sexo, idade, estatura, ancestralidade, que remete à cor da pele, né? Então a gente tem esses dois tipos de identificação. Só que a gente fatalmente, ao manusear o corpo, a gente vai ver sinais de traumas, se aconteceram, em ossos, que a gente vai relatar. Numa dessas, a gente pegou uma pessoa com 14 facadas nas costelas. Né? Ela pode até ter morrido de uma facada no abdômen, mas a pessoa que toma 14 facadas no tórax, ela perfura o pulmão tantas vezes que ela não tem chance de sobreviver. Isso é uma causa de morte. Só lembrando aqui, um outro caso emblemático que a gente teve também de uma senhora que também teria morrido de uma causa natural, em que a gente encontrou fraturas de múltiplos arcos costais, fraturas de defesa na una, fratura de osso do nariz... mostrando que ela deve ter sido agredida, né? Então, assim, às vezes a gente não vai ter nada a dizer em relação à causa da morte. Se a pessoa morreu de uma facada no abdômen, o intestino não está mais ali, o que a gente vai dizer? Né? Mais tiro na cabeça, né? Múltiplas fraturas, né? Tem muita coisa que a gente pode falar, né? Então, ou pelo menos há quanto tempo a gente estima que essa pessoa esteja morta, né? Ou dados sobre a identificação. Enfim, agora a gente está numa fase de uma moda de envenenamento, né? Pois é. Então a gente tem feito muitas exumações, porque depois as pessoas agora estão desconfiando que seus parentes foram envenenados na época tal. Então, às vezes, a gente faz algumas exumações para isso. E a gente normalmente não consegue coletar nada de muito útil nesses corpos que já estão há muito tempo. Cabelo e unha podem conter algum produto químico que por mais tempo, mas vísceras de modo geral, só que às vezes é rápido o suficiente pra gente conseguir pegar alguma coisa de víscera e tal, mas a gente teve uma demanda muito aumentada disso nos últimos anos. E lamentavelmente isso acontece a própria notícia gera um efeito mimético. É possível. É claro, a gente não pode cravar isso, mas é impressionante como começou a aparecer e outros casos as pessoas começaram também a desconfiar, né, de coisas antigas, né? Sim. Sobre isso. Então, sei lá, né? Não, é verdade. Agora, o que você vê como, assim, até você preside, né, a Associação no Rio de Perícia Médica e Medicina Legal. Quais são os desafios que você enxerga para a área, para o campo no Brasil? Algo que até... se há referência de outros países, mesmo internamente, organização, enfim. Um desafio que a gente tem é a formação adequada. Sim. Por quê? Como eu já te falei no início, quem pode ser perito? Qualquer um.
né? Eu peguei a época em que os peritos do juiz eram tipo o amigo do juiz, o médico do juiz. Sim. Eu lembro de uma perícia que eu fiz há mais de 20 anos atrás que o perito do juiz falou, olha, eu sou cardiologista do juiz, ele tá com esse problema de tendinite aqui, Lerdort, eu não sei nada disso, mas eu tenho que fazer perícia para ele. Eu assim, meu Deus, socorro. Né? E isso ainda é um pouco, a exigência dos tribunais ainda é muito pequena. Os juízes não são muito exigentes na qualidade do médico que ele nomeia para fazer perícia. Quanto à formação mesmo, né? A exigência é o cadastro que você faz lá. Então, de modo geral, todo mundo que tem um curso superior, no caso de medicina, todo mundo que é médico pode ser perito. E tudo bem, realmente, todo médico pode ser perito. Só que o que a gente gostaria muito é que cada médico desse se dedicasse a estudar perícia médica. Tá. Às vezes, um excelente cirurgião não vai ser um bom perito de uma perícia que envolveu uma cirurgia. Sim. Né? Quanto melhor, até mais antigo o médico for, mais ele vai saber o que dá para aquela perícia ali. Mas ele tem que ter um mínimo de conhecimento sobre o que é a perícia. Né? Então, assim, a gente tá tendo um boom aí de peritos também surgindo, e o apelo que fica é estudem essa especialidade. A pessoa que vai ser neurocirurgiã, ela não sai da faculdade, né? O médico tem autonomia para fazer o que ele quiser. Ele não vai operar a cabeça da pessoa. Claro. Né? Ele não vai mexer no coração de alguém, né? Tem a especialidade se ele não sabe fazer isso. Né? Já na plástica o pessoal dá uma arriscada a mais. Sim, e com muitos maus resultados, porque tem um público também que gosta disso. Concorda? Sim. Então por que na perícia a pessoa pode achar que ela pode simplesmente fazer se ela nunca se propôs a estudar isso? Entendeu? Senão então, você banaliza também algo que é tão... O desafio é esse, porque... mas você não trabalha... Você trabalha só com papel. Ai, que bom, o paciente não te liga. São as coisas que eu ouço. O paciente não, mas... E o juiz que questiona um monte de coisa e a quantidade de impugnações ao laudo que a gente responde. Então, a gente responde coisas num processo, num laudo pericial, que vão determinar a sentença. A imprensa também. Né? Também age... Exatamente. Repercute, né, no trabalho pericial. Na perícia judicial em que o juiz simplesmente te nomeia, né, a gente tem muito isso na trabalhista. Às vezes o colega fala, não, o problema de coluna que ele tem é porque ele disse que carregou uma caixa de isopor um dia e teve uma hernia de disco. Não, eu acho que foi isso sim. Aí vai e coloca isso. Aquela empresa vai ter que indenizar esse cara, às vezes, de uma forma vitalícia. Pensionamento vitalício por redução da capacidade laborativa. Né? Você, perito, que ficou com pena do cara que te contou uma história e você caiu... Né? Você pode estar onerando uma empresa que talvez vai ter que fechar para pagar isso. Exatamente. E vai ser uma punição aos demais. Então o que você tem que ter não é pena ou se sensibilizar. Tem que ser objetivo. Além do bom senso, que é um pré-requisito, você tem que saber o que você está fazendo ali. Claro. Né? A gente tem como ter conhecimento técnico suficiente para isso hoje em dia. Né? Então só isso. O que a gente quer é isso, que a perícia seja uma forma de... seja uma especialidade já é reconhecida, mas que seja exercida com a mesma seriedade que as demais. Que o médico perito queira ser perito, não use perícia para ser um bico, para uma hora extra, para um... A gente vê muito por aí nos anúncios dos cursos. Sua segunda opção, plano B. Pelo amor de Deus, cara. Claro. Se você vai fazer isso, faça direito, né? Ninguém é cirurgião plástico, neurocirurgião como o plano B. É algo que você abraçou e foi fazer. Sim. Então abrace a perícia também e seja perito. Não, é muito bonito, você tem muita paixão, muita verdade. Né, eu sou muito apaixonada, né? É muito bonito. Eu meio que não larguei a ortopedia. Na verdade, eu uso muito a ortopedia na perícia. É um instrumento, né? Como todo médico pode usar a sua especialidade na perícia, né? Claro. Então, a gente, infelizmente, vê umas propagandas aí de que você vai ficar milionário fazendo perícia, que também não são reais, né? É uma especialidade que pode ser bem remunerada se você se dedicar e fizer direito. Sim. Mas, assim como tudo nessa vida, não tem milagre. Claro, não tem almoço grátis, não tem milagre, não tem nada que seja fácil. Agora, o que você sugere, assim, ou te marcou em termos de obras, de estudo, livros? O que você poderia sugerir, indicar, recomendar? Olha, eu sou apaixonada pelo Higino, foi meu professor desde a faculdade. Se não fosse ele, eu não estaria nem hoje aqui falando contigo, porque acho que eu devo tudo assim a ele. E os livros dele são maravilhosos. Muito complexos, né? Mas excelentes. De medicina legal. De medicina legal. Higino Hércules. Tem mais de um, mas tem um Atlas livro, Anatomia Atlas e alguma coisa, que é o nome. Se puser Higino Hércules, você encontra. Das novas gerações, né, tem um livro que eu gosto muito do Reginaldo Franklin, que é meu colega de turma de academia de polícia. Sim. E ele
trouxe, né, muito conhecimento de muitos peritos da nossa geração, muita fotografia, tem até fotos de casos meus no livro, sou super grata a ele também por isso. E é muito real, né? O Reginaldo é uma pessoa da nossa geração que se dedicou, ele é um cientista da nossa geração, eu diria assim. Né? Eu sou muito chão de fábrica, mas ele é aquele cara que estuda cada coisa, disseca, bota no microscópio. Eu prefiro fazer 20 necrópsias no dia do que pegar cada uma e me dedicar horas naquilo ali. Então a gente tem muita gratidão a essa doação dele, né? E o livro dele é maravilhoso. E um livro que eu adoro é o do Palermo, do Wilson Palermo, que é delegado de polícia. O livro dele de medicina legal, tem fotos minhas também lá. E ele é muito objetivo, né? Para um médico, ele bota o direito suficiente, para o médico também não viajar muito. E para o pessoal do direito, ele bota a medicina que precisa saber. Para concurso é bem pragmático. E nós temos, recentemente, o Tratado de Antropologia Forense, já mais específico da minha área, né? A gente não tinha um livro completo referência disso. Manual, assim. É um compêndio com as pessoas mais envolvidas do que isso aí no país. Tem muito material do IML nosso lá também, de peças que eles fizeram reconstruções 3D. É muito legal. E é difícil, assim, eu lembro assim, da faculdade de Direito, quem dava medicina legal eram médicos e alguns até com formação jurídica. Isso é comum também. Eu dou aula na Cândido. Lida tanto que acaba ou faz a faculdade de Direito, tenta agora se mesmo na Cândido me pediram, muito. lá no cadastro, os professores me pediram, falando que estava faltando a minha OAB no cadastro. Eu falei, olha, porque eu não tenho, eu só tenho CRM. Costuma ser a gente mesmo, realmente. Não tem jeito, né? Porque o inverso é mais difícil, né? Um jurista que... Ele vai ter... Aí tem juristas que dão pro pessoal do direito, mas pro pessoal da medicina, que tem que ser uma coisa que realmente pegue mais a parte de patologia... Claro. Forense, desde a percepção do corpo, né? Pra medicina tem que ser um médico, não tem jeito. Sim. Eu sou convidada lá pela FRJ e na UERJ eu dou para muitas turmas de Direito na pós-graduação do CEPED. Legal. Agora, eu tinha comentado que tudo isso que a gente conversa são roteiros e bases para... Poderiam ser, alguns são, para filmes e a dramaturgia... toda entremeada, né, por assuntos de perícia, tem investigação, histórias que parecem filmes. Psicopatias, enfim, né? Por exemplo, várias vezes aqui, né, no nosso podcast, quando a gente teve alguns entrevistados do BOP, falam do caso dos irmãos Necrófilo em Nova Friburgo. Então, são muitos casos que envolvem ali, né, naturalmente também a perícia. Você tem alguma lembrança de filme que te marcou, algo que você sugere? Olha, eu sempre adorei filmes de serial killer. Uma coisa que me chama a atenção, assim, da minha própria vida, né? É que quando eu tinha uns 10 anos, eu comecei a ler uns livros de uma coleção que chamava Inspetora. Que era a história de umas crianças que eles tinham uma investigação, era a inspetora e a coruja de papelão. E eles iam investigando coisas. E aí eu gostei tanto que eu li todos, eram, uns 30 livros. E aí eu comecei a ler a Agatha Christie com, 10, 11, 12 anos. E eu li tudo da Agatha Christie que tinha. E eu adorava aquilo desde criança, era um negócio meio desproporcional. A inspetora era infantil, mas da Agatha Christie pra uma criança era meio desproporcional. E eu adoro esses filmes, tipo Seven, caramba, 7 Pecados Capitais, eu amo aquele filme. Quantas vezes passar eu vou ver. O Colecionador de Ossos, né? Se um filme de serial killer eu realmente gosto muito. Não dá pra ser diferente, né? Sim. Não, é um campo que, como eu falei até, os americanos exploram isso. É mais bem explorado, é mais glamourizado mais lá, glamourizado, né? E até o estudo da mente do serial killer e como isso é percebido, né, pelos o próprio Hannibal, legistas, né? O Hannibal, né? O Silêncio dos Inocentes, que é uma obra assim... Todos e ali dois. tem uma coisa filosófica muito profunda ali, de compreensão bem do mal, é algo... muito profundo. A gente viu um filme no ano passado chamado Songs of Freedom. Isso é marcante. Isso é muito bom. Filme sobre exploração sexual e tráfico de crianças. Eu ia até mencionar, estava na ponta da língua no início, ainda bem que você voltou. A gente ficou até o fim só porque realmente era importante. É pesado. Porque é muito pesado. É o mesmo autor, é o mesmo
ator que fez o Paixão de Cristo, né? Acho que sim. E um outro filme americano, desses, né, normais, né, digamos assim, que teve ano passado, foi É Assim que Acaba, que é uma história de violência doméstica. Né, de uma moça que se envolve com um médico, né, e era aquele romance tudo maravilhoso, e ela começa a ser agredida sem querer, ele empurra ela de uma escada. É muito real, muito real. Esse aí foi muito difícil ficar até o fim. Agora, tudo isso que a gente está falando são temas muito sensíveis e é difícil você, como para todo médico, né, você está num plantão, você leva isso para a vida, como é que você faz essa separação? Tem que ter uma mente muito, muito equilibrada. É sempre uma discussão que pode ser levada para um campo muito filosófico. Eu lembro que um pensador brasileiro que tem a formação médica e depois virou filósofo, ele falava que uma das coisas que o impactou nos colegas é que os colegas banalizavam muito a vida e a morte, e aquilo lhe fez pensar, ele largou uma área e foi para outra. Mas tem uma questão da saúde do próprio profissional. E aí, como é que você lida com isso? Assim? Tá em temas tão sensíveis, mortos todos os dias, agressões, crianças, mulheres, e o que você faz para virar a chave, ao mesmo tempo não ser insensível, mas ser a Gabriela, que, enfim, é mãe, é profissional, é atleta, etc. Eu sempre tive muito medo de perder a sensibilidade, né? Mas, felizmente, com uma certa frequência, eu me deparo com coisas que me fazem até chorar. Sim. Então, que bom que é assim. Acho que isso nunca pode deixar de acontecer. Eu acho que eu direciono para esporte. Sim. Assim, na época que eu ainda era plantonista, com muita frequência eu saía do plantão direto para alguma atividade. Primeiro para não ficar parada, né? Uhum. Na minha cabeça, eu meio que curo com isso. Natação, uhum. eu nado no mar e eu corro. Então a gente... Acho que Você fez é parte daquela Olimpíada da Fiz polícia? Parte da Olimpíada. Como é que se chama a Olimpíada? World Police and Fire Games. As Olimpíadas Mundiais das Polícias e Bombeiros. Esse ano foi a primeira vez que a Polícia Civil do Rio de Janeiro teve uma delegação. Legal. A gente tem colegas que iam, mas soltos, né? Esse ano foi incrível. Onde foi no Alabama, Estados Unidos. Legal. A gente uniformizado, né? O Brasil foi o segundo lugar geral nas Olimpíadas. Sério? Atletas do Brasil inteiro, né? Delegações muito fortes. A gente conseguiu levar bastante gente. Nós conseguimos o ouro na equipe feminina de corrida de trilha. Eu peguei o bronze individual e a equipe pegou o bronze. Na natação de águas abertas... Deveria ter sido mais veiculado, né? A mídia teve... Vou te mandar o filme da Polícia Civil. Tá muito bonito. Vamos divulgar isso. A natação em águas abertas, que era a minha grande expectativa, eu não tive... Não deu pra mim, não. Porque é muito Os alemães... Não, era num lago quente. Eu até pensava, a gente nada em mar gelado e cheio de onda. Vai chegar lá, vai tirar onda. Sim. Mas é muito específico também, né? Tinha duas alemãs lá e uma bombeira brasileira incrível também. Pra mim não deu pra competir com elas, não. Legal. Mas e várias outras atletas nossas trouxeram muitas medalhas. A gente até ficou brincando que ia pagar excesso de bagagem. Sim, a gente tem duas mulheres brasileiras que trouxeram muita coisa. A Edna, a Isabel. E o jiu-jitsu brasileiro, nossa, os meninos ganharam tudo. Foram maravilhosos. Foi muito legal. Bom. Uma coisa da minha vida, assim, que realmente... Tem algumas coisas que você não espera, né? Passar, né? Sim. E realmente eu não esperava por isso. Foi incrível mesmo. Fantástico. Bom, doutora Gabriela Graça, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito gentil, muito agradável. Por todos os convites, né? Por participar das aulas, né? Por poder contribuir com seus projetos científicos aí. Né, pela honra mesmo, né? De ter participado já de dois simpósios aí com públicos diversos, em que a gente pode mostrar para eles o que a gente faz, né? Sim. E essa é uma grande oportunidade para mim. E obrigado por ter abraçado aí o projeto da Unipol e, enfim, ter encarado a cadeira de medicina legal. Obrigado. Bom, acompanhem esse podcast, curtam, compartilhem, depois vai ter os cortes também, enfim. A gente vai pegar esses pedaços aí que a doutora Gabriela falou e é isso. Muito obrigado. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima.